Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Yuri Camilo, entrevistador forense. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui mais algumas respostas de perguntas, que foram realizadas ali no nosso recente webinar, idealizado pela Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia, em parceria com a ICTS Protivity. Então lá tivemos alguns questionamentos, sobre a melhor condução de entrevistas no ambiente corporativo. Então, algumas perguntas foram feitas no sentido de gravação de entrevista. É possível ou não é possível gravar a entrevista? Como é que funciona isso, ainda mais com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, E outras questões que foram feitas, que eu vou trazer uma aqui para vocês, é relacionada à participação de advogado, do advogado do entrevistado, ali, na realização da entrevista interna dentro da empresa. Então, como é que isso funciona, Então, na realização de entrevistas com suspeitos, com investigados, faz necessário chamar um advogado, dele para que ele tome conhecimento prévio da investigação e que ele possa trazer um advogado para defendê-lo ali naquele momento da entrevista. Então, como é que funciona isso no ambiente corporativo, Então, vamos lá. Gravação de entrevista, pessoal, primeiro a gente tem uma questão a colocar, Como eu comentei com vocês no vídeo passado, é necessário, em qualquer investigação, traçar uma linha estratégica de investigação, uma linha de inteligência investigativa. Então, o compliance, junto com o jurídico da empresa, junto com a equipe de investigação, seja ela interna ou externa, eles vão tratar ali a melhor forma de realizar essa investigação, ou seja, vão alinhar ali quais são os passos e quais são os objetivos que vão trazer essa investigação. Então, se a empresa, junto com o departamento jurídico, eles têm a intenção de protocolar uma ação judicial mais à frente, por exemplo, no caso de uma apuração de fraude, então eles querem ingressar com uma ação criminal, por exemplo, ali contra os investigados ou o principal investigado, então, se houver necessidade, a deliberação ali de que as entrevistas sejam gravadas, essas entrevistas gravadas, elas devem ter o consentimento, pessoal, dos entrevistados, sejam elas testemunhas, informantes ou o principal investigado ali, ele deve dar a autorização para que seja gravada, porque senão ele não der autorização, pessoal, e for gravada mesmo assim, e for protocolada no âmbito judicial, isso pode ser objeto de nulidade, ok? Agora tem um ponto, que é um ponto metodológico em relação à confecção de relatórios de entrevista, por exemplo. Se o objetivo dos entrevistadores é gravar para confeccionar um relatório de entrevista de uma forma mais acurada, ou seja, de uma forma pormenorizada, bem detalhada, é interessante que seja realizada essa gravação, pessoal, até porque entrevistas às vezes demoram algumas horas, E pode ser que algum ponto específico ali, algum detalhe da entrevista passe batido ali nos apontamentos, nas ponderações escritas, dos entrevistadores, e isso não conste, ou seja, isso não vá para o relatório, ou seja, não esteja ali escrito no relatório um fato importante, um fato que a empresa quer saber, e eventualmente por um lapso ali de esquecimento, os entrevistadores ou não anotaram, ou esqueceram, e a gravação ela serve para isso, para você conseguir relembrar ali aquela situação e fazer um relatório com uma acuracidade maior de informações, tá legal, pessoal? Então, nesses casos, apesar de não existir legalmente a necessidade do entrevistador informar ali ao entrevistado que está gravando a entrevista, até porque as pessoas ali na sala, seja um ambiente presencial ou um ambiente remoto, eles são ali os interlocutores do discurso. Então, eu como interlocutor, eu não tenho a necessidade de informar para a pessoa que está ali, que eu estou questionando ela, que eu estou gravando, Até porque não existe essa obrigatoriedade legal, tá bom, pessoal? Mas é muito interessante que essa gravação, seja através de um laptop ou qualquer dispositivo móvel, seja feita única e exclusivamente para confecção de relatório de maneira metodológica. Então, se o objetivo for esse, é até perfeitamente possível que os entrevistadores gravem a entrevista, mas é claro, essa gravação ela deve passar por uma análise jurídica ali para uma melhor forma de armazenamento e coleta desse dado, tá legal, pessoal? Até porque, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, existem aqueles dados pessoais, que a pessoa pode ser um dado pessoal ele pode ser de uma pessoa identificada ou identificável, Então é perfeitamente possível a gente conseguir identificar uma pessoa, pela voz. Então, alinhando isso com o departamento jurídico, com a área de compliance,
e com a equipe de investigações, vocês conseguem tomar uma decisão mais segura, né? Se faz sentido, se não faz sentido gravar, ou se decidirem gravar, vamos coletar isso, vamos armazenar, vamos formalizar, né, esse armazenamento desse dado com um objetivo temporário, ou seja, de 5, 10 dias ali para que seja feita a confecção do relatório e posteriormente descarte desse áudio, né? Porque ali a ideia, né, da confecção de um relatório, de utilizar a gravação de entrevista para confeccionar um relatório, é uma ideia metodológica, é uma ideia para aprimorar ali, deixar o relatório com a maior substancialidade possível, né? Ou seja, deixar ele enriquecido de detalhes, é apenas isso. Os entrevistadores não vão usar aquele áudio para fazer um tratamento, né, da informação pessoal, ou para divulgar, ou para protocolar isso de alguma forma judicial, como eu acabei de comentar no início, né? Então, alinhando isso com a área de compliance, com o jurídico, é perfeitamente possível, de maneira metodológica, utilizar um áudio que foi gravado em uma entrevista para confecção de um relatório, estabelecer ali a forma de coleta desse áudio, né, formalizar ali que esse áudio foi coletado por 5, 10 dias e foi descartado apenas para aquela ocasião, né, foi utilizado, na verdade, apenas para aquela ocasião. Tá legal, pessoal? Mas é claro isso, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve ser observada com muita cautela, tá, pessoal? Para que a equipe de investigação não cometa equívocos ou não cometa irregularidade quando estiver apurando, ou seja, fazendo uma entrevista e tratando uma investigação, seja ela de fraude ou de assédio, tá legal? Eu estou dando aqui nortes, não estou dizendo aqui o que é que vocês devem ou não fazer, eu estou dizendo que as entrevistas especializadas elas devem passar por uma análise de inteligência estratégica para verificar ali essa possibilidade de gravar ou não. Aí vai da experiência da equipe de investigação, dos êxitos em alguns casos, né, da maturidade ali do setor de compliance, do jurídico, e entrar todo mundo em uma decisão, em um alinhamento para verificar essa situação e adotar a melhor forma de se fazer. Tá legal? Um outro ponto aqui, pessoal, é em relação a participação do advogado do entrevistado ali no momento da entrevista. Então, pessoal, o advogado, todos sabem, né, ele exerce uma função essencial da justiça. Então, ali no ambiente empresarial, nós estamos realizando uma investigação interna, que é um procedimento administrativo da empresa, né? É uma avaliação ali, né, interna de um risco, de uma fraude, de um assédio. Então, não existe, né, essa necessidade, né, formal de termos ali a presença de um advogado naquele recinto ali de uma investigação interna, de uma entrevista como ferramenta de investigação interna, a não ser que o próprio entrevistado, ali no momento da entrevista, quando ele souber do que se trata a situação, ele pedir um advogado. É perfeitamente possível que a empresa, como um acordo, junto com o departamento jurídico, acompanhe a entrevista e também o advogado do entrevistado possa acompanhar a entrevista de alguma forma, seja remota ou até presencial, tá legal? Mas é perfeitamente possível também que a empresa, a partir do momento da solicitação do advogado, a empresa opte também por não fazer a entrevista e com base nas informações, nas evidências, na materialidade que ela já tem ali da investigação, ela opte por fazer um desligamento, dar uma advertência, dar uma suspensão ou até ingressar com ação judicial, se for cabível, se assim o departamento jurídico, com toda a equipe, decidirem que é o melhor caminho. Tá legal, pessoal? Então é isso. Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns nortes, né? Ou seja, algumas linhas que vocês podem seguir, tá legal? É claro, né, em relação à entrevista, e principalmente a gravação de entrevista, que é um tema que eu vejo, né, nos debates e tudo, é um tema bem complexo e que existe bastantes linhas, né? O pessoal pensa de um jeito, pensa de outro. Existem decisões judiciais que já aceitam, né, gravações de entrevistas ali no setor trabalhista, na área trabalhista, na esfera criminal. Então isso é perfeitamente possível de ser feito, mas é claro que deve ser feito um alinhamento com a área de compliance, com o jurídico, com a equipe de investigação, para traçar o melhor caminho ali a ser seguido, tá legal? Espero que tenha ficado claro aí para vocês as minhas ponderações, é a minha opinião profissional aqui como entrevistador, e nos vemos nos próximos vídeos, né? Eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês sobre canais de comunicação, pessoal. Vocês sabem,
identificar quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um canal de comunicação visual, sinestésico, auditivo, e o que são, né, gestos ilustradores, pacificadores e demais gestos, né? São situações interessantes da gente conseguir ali descobrir ali ao longo, né, dos momentos iniciais de uma entrevista, porque isso vai facilitar a nossa análise ali de credibilidade do discurso e até entender melhor como que o entrevistador se relaciona, né, o entrevistado, na verdade, como é que ele se relaciona com a gente. Tá legal? Um abraço e até a próxima.